Fala pessoal, aqui é o Felipe, Setor Cabeludo, e continuando a minha saga de livros do Stephen King, e sendo que alguns deles viraram filme, eu quero falar hoje de Doutor Sono, a continuação um pouquinho tardia de O Iluminado. Primeiro eu vou falar do livro, tá? Que o Stephen King ele escreveu, lançou lá em 2013, então foram quase 40 anos, tá? Entre o Iluminado e o Doutor Sono. E ele também virou uma adaptação de filme, que eu vou falar num próximo vídeo. Eu acho mais interessante a gente começar pelo livro. Então, vamos nessa? Depois dos eventos ocorridos em O Iluminado, o pequeno Danny se transformou em Dan, um rapaz com sérios problemas, sérios traumas e, assim como seu pai, acabou afogando suas mágoas no álcool. O garoto que jurou talvez nunca tocar numa bebida alcoólica acabou virando um espelho de seu pai e é um homem que não demora muito tempo em nenhuma cidade, em nenhum lugar, está fugindo do seu passado, está fugindo de seus poderes, principalmente com o apoio da bebida, tá? Então o Danny ele acaba utilizando o álcool até para poder barrar os seus poderes, barrar as vozes que ele escuta, até a visão de espíritos ou outras assombrações, assim, ele acaba vendo algumas coisas nos rostos das pessoas, quando as pessoas estão doentes, então ele quer afugentar tudo isso e a maneira que ele conseguiu encontrar foi através da bebida e isso vai causando vários problemas, ele acaba sendo basicamente um andarilho, fica indo de cidade em cidade, não para em emprego nenhum. Mas é claro que sempre existe um fundo do poço, e para Dan foi quando ele acordou ao lado de uma mulher quase desconhecida e impediu que o filho dessa mulher, um pequeno bebezinho ali, acabasse comendo drogas, achando que eram balas. Mesmo assim, o Dan acaba roubando o dinheiro dessa mulher, que estava ali desacordada, e foge, até que ele chega numa cidadezinha, onde encontra um pequeno parque temático, uma miniatura da cidade com um trenzinho que passa em volta. O encarregado pela manutenção e controle desse pequeno trem acaba vendo em Dan uma oportunidade, sente algum pressentimento que deve ajudar esse homem, e o Dan acaba então conseguindo um emprego ali, meio que um zelador, um encarregado por esse trem, e depois vai acabar ocupando uma moradia nessa cidade. Enquanto isso, bem longe dali, nós acompanhamos um estranho grupo de pessoas que usam trailers, tá? Que é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, mas são pessoas assim um pouco, digamos assim, excêntricas que ficam passeando por trailers por aí. Porém, essas pessoas escondem um grande segredo. Elas se alimentam de iluminação, a mesma iluminação que o Danny tinha, que ainda tem, né? Está ali sobre uma grande camada de álcool, mas ainda está nele. Esse grupo é conhecido como Verdadeiro Nó e a sua líder Rose, a Cartola, comanda os seus seguidores, a sua família, que todos eles têm nomes meio estranhos, para achar crianças com dons de iluminação grandes para que eles possam absorver. É uma forma assim, um tipo de neblina, uma nuvem, né, um vapor, como eles chamam, e eles absorvem esse vapor para se manterem vivos. Mas o Dan ele já está um pouco velho, ele não é o tipo de vapor que chamaria a atenção do Verdadeiro Nó. O que vai chamar a atenção é uma menininha, a pequena Aubrey Stone, uma menina que nasce ali com um grande poder, até maior do que o pequeno Danny tinha lá em O Iluminado, e que vai acabar chamando a atenção de ambos, tanto do Dan, lá tentando se recuperar do seu alcoolismo, quanto do Verdadeiro Nó, esses vampiros de vapor que vão atrás dela, e o Dan vai ter que decidir se volta a usar os seus verdadeiros dons e ajuda essa garota, ou então deixa tudo para lá e se afoga de vez no álcool. Doutor Sono é uma continuação realmente tardia de O Iluminado, tá? Ele nasce de uma pergunta que sempre faziam pro Stephen King a respeito do Iluminado, o que teria acontecido com os personagens, o que teria acontecido com o pequeno Danny, e o Stephen King então elaborou, né, essa sequência, onde a gente tem, para mim, uma mudança um pouquinho do gênero da história. Enquanto o Iluminado era uma história de terror, uma pegada mais Casa Mal Assombrada, né, com o Hotel Overlook, aqui a gente vai ter um pouquinho de um thriller com suspense, você tem ali a questão da Abra descobrindo seus poderes, tem muita questão do alcoolismo do Danny, tá? Esses traumas que ele traz por conta do ocorrido no Hotel Overlook e também por causa do seu próprio dom, que faz ele ver coisas que realmente não seriam muito legais para uma pessoa ver, né? Além disso, o Danny ele também consegue usar a sua capacidade para ajudar as pessoas que estão próximas à morte, né, a ter uma passagem um pouco mais tranquila, e daí ele recebe o apelido de Doutor Sono, que dá nome ao livro. Então essa história ela não tem sequências assim muito assustadoras, tá? Não é como realmente o Iluminado, você não tem ali grandes aparições, você tem ali alguns momentos de tensão, principalmente das interações com o Verdadeiro Nó, tá? As cenas deles, assim, quando eles estão caçando até que são bem brutais, mas você não tem realmente o mesmo terror, é mais
uma aventura, digamos assim, com o sobrenatural, com essa questão de suspense realmente, dessa caçada, um caçando o outro, né, o verdadeiro nó indo atrás da Abra, enquanto a Abra tenta ali, de uma maneira revidar ou até mesmo escapar das garras, né, desse grupo. Eu acho que a parte bacana realmente é trabalhar essa questão dos traumas do Danny, tá? E vendo como ele luta com essa questão do alcoolismo, ele tem apoio, tá? Diferente do pai dele, ele buscou outras maneiras, outros métodos e conseguiu ali ter algum suporte. Então você tem outros personagens, né? Como o chefe dele, que vai empregar ele, tá? Como o senhor que ali cuidava do trem, né? Que é o Bill. Então você tem esses vários personagens que vão dando cada um a sua maneira um certo suporte para ele, uma certa contribuição para ele ter essa luta com o alcoolismo. E também ele tem todo esse conflito de voltar a usar os seus poderes, ele se sente muito enferrujado, mas ele não tem muita escolha tendo visto o perigo que a Abra corre, né? E ela é uma garota realmente muito forte, uma iluminada muito poderosa, né? No desenrolar ali da história, tanto que acaba espantando e atraindo a atenção do verdadeiro nó. Do lado dos vilões, nós temos uma vilã muito interessante, que é a Rosa Cartola, tá? Ela tem uma boa participação no livro. Mais tarde, no próximo vídeo, eu vou comentar a respeito do filme, algumas diferenças que tem nisso. Mas ela é uma grande vilã, ela mostra, assim, uma ameaça para a garota. E todo o seu conjunto ali, a sua família também tem algumas participações interessantes, apesar que fica mais localizada em alguns integrantes, sendo como, por exemplo, o Corvo, ou até o Barry, o China. Todos eles têm esses nomes um pouco extravagantes, esses nomes um pouco estranhos, né, digamos assim, esses apelidos, e eles acabam chamando as pessoas comuns, que não têm dons, de camponeses. Até os iluminados que têm dons, eles chamam de camponeses ali. Eles são realmente diferentes, não são mais humanos, então são realmente vampiros, né, de iluminação. Acho que essa é uma história que o Stephen King quis trazer mais isso, né? Não são vampiros literalmente, mas eles absorvem essa iluminação, fazendo uma referência até ao próprio Overlook, né? Que absorvia a iluminação do Danny para poder ficar mais forte. A Abra é uma personagem interessante, tá? Ela não cai naquele clichê da super criança. Ela faz cagadas que uma criança faria, né? Que ela tá ali entrando na sua fase de adolescência. Os poderes dela geram muitas preocupações com relação aos pais. Então acho que é um personagem bem convincente e cativante, que é sempre bem interessante. Um único probleminha assim que eu acho um pouco são as coincidências que tem nessa história, tá? Para casar ali alguns personagens. Eu acho que o Stephen King poderia ter deixado menos ligado, não precisa estar tudo assim chaveadinho a fulano e beltrano, sem ali algum parentesco. Eu acho que não tinha necessidade disso, tá? Acho que seria bacana as coisas simplesmente acontecerem, não precisa de coincidências. O Hotel Overlook, ele é citado, tá? Ele tem ali alguma importância, além do passado do próprio Danny, principalmente lá para o final da história, tem ali algumas participações. E você também tem alguns fantasmas sendo relembrados, tá? Alguns fantasmas tendo ali o seu momento, tá? Principalmente dois em específico e um terceiro lá para o final, que é uma participação muito importante que difere pra caramba do filme, tá? A gente vê que tem realmente essas diferenças. Aquele negócio que eu falei nos vídeos do Iluminado, que o cerne da história muda um pouquinho de filme para livro, tá? O foco é outro ali, os personagens acabam pegando outras roupagens, apesar de ter sim semelhanças. O Jack, ele tem ali aquela questão de ser o ponto principal do filme, mas no livro você ainda consegue ter uma afeição a ele. No geral é um bom livro, tá? Como eu falei, ele foge um pouquinho do gênero de terror do primeiro. Para mim ele é realmente mais uma grande aventura com momentos tensos, acompanhando um personagem um pouco mais... Na verdade é um personagem mais maduro que o Danny, né? A Abra, ela é um pouco mais velha, tá? Então ela tem outros discernimentos que o pequeno Danny não tinha, mas o ambiente, como ele não é tão claustrofóbico quanto o hotel e não tem tanta essa presença do terror em si, apesar do verdadeiro nó causar ali para a Abra e para o próprio Dan, assim, eles sentem medo do verdadeiro nó, mas a atmosfera é outra, né? A atmosfera do Overlook é bem mais pesada, então muda um pouquinho esse gênero, mas é um bom livro, principalmente se você gostou lá do Iluminado. Acho que vale a pena você ver que fim levou o Dan, tá? Não acho que é uma continuação desnecessária. Talvez um pouco tardia, realmente, não precisava ter passado, né, ali seus quase 40 anos para sair, mas quando finalmente saiu é um ótimo livro, tá? Não é para mim um dos melhores de Stephen King, deixa um pouquinho a desejar em alguns aspectos, mas eu acho que vale a pena se você gosta do autor, se você gosta do Iluminado, e como eu falei, se você quer saber mais sobre os personagens.
E se você não tem paciência para esperar livros de fantasia que nunca acabam, que o autor talvez nunca continue, nunca finalize a sua saga, talvez você se interesse pelos meus livros de fantasia em Contos de Duas Espadas, começando com o livro A Vingadora Serena e depois finalizando com O Dente de Mogli, tá? Esse aqui foi o meu primeiro livro, tá, de fantasia e dá pra ver que é uma história bem pequenininha que talvez eu dê sequência mais pra frente, mas essa história aqui, ela começa e acaba nesses dois livros, são bem interessantes, eles têm na versão física e na versão digital. Então, dá uma olhadinha aí no link na descrição, vai lá dar uma conferida, eu acho que você vai gostar bastante, se você gosta de fantasia. Então é isso, pessoal, não perca a parte 2 do vídeo, onde a gente vai focar um pouquinho mais no filme e as diferenças, tá bom? Então, curte esse vídeo, compartilha e nos vemos em breve em Doutor Sono, só que dessa vez o filme.